Minutinho de pausa, tá bom? Estamos retornando agora. E aí a gente já entra na parte de programação direto, tá? A gente vai começar já a programar o CCW, tá? A gente já fez uma introdução, já conhecemos o software, já conhecemos algumas das configurações, e agora em si a gente vai fazer a parte de programação, tá? É, Dando continuidade aqui, só na apresentaçãozinha que eu tinha preparado para vocês, essa parte agora a gente começa a configurar o drive de comunicação, tá? A gente configura esse drive de comunicação aí utilizando o RS Links, tá bom? O RS Links aí é um dos softwares que a gente utiliza para configurar o gateway de comunicação entre o nosso computador e o dispositivo, tá? E aí a gente vai ver aí que a gente vai estar configurando, eu vou estar configurando aqui junto com vocês, tá? É, a, esse drive aqui para a gente reconhecer o nosso simulador, tá legal? É, Só que antes da gente fazer esse tipo de configuração, a gente vai ver que tipo de instruções a gente vai estar utilizando. E aí eu botei um resumo aqui de quais instruções de bit a gente vai estar estudando hoje, tá? Instrução NA, né? Que é contato normal aberto. Vamos ver também a instrução NF, né, contato normal fechado. Vamos ver bobinas, OTE. Vamos também ver bobina do tipo 7 reset, tá? Vamos ver bobinas de pulso também, bits de pulso, tá? E vamos ver a parte de temporizadores e contadores também aqui, tá bom? Primeiro eu vou explicar a parte de bobinas e depois a gente vem para essa parte aqui de temporizadores e contadores. Bom, como eu mencionei anteriormente, as nossas funções, né, nossas funções de programação aqui, elas se encontram nessa barra superior aqui, né, e aí a gente, de cara, já tem uns favoritos, né, que são as funções que utiliza bastante, e as funções de bit, né, a gente tem contato normal aberto, né, que é o examine if closed, que é o chic, temos o shield, temos aqui, ó, o pulse rising, né, ele enxerga aí o pulso, a borda de transição tanto positiva quanto negativa, tá? Temos a bobina normal, né, OTE, direct coil, temos a bobina reversa, set, reset, também temos ela de pulse, né, tanto para rising quanto para failing, tá? Então, temos muitas aqui instruções, né, para vocês verem, né? Ah, mas é um controlador micro, né? É um CLP pequeno, mas ele vai ter aí muitas funções disponíveis, tá bom? Então, vamos lá. Aqui, como eu comentei com vocês, sempre que a gente criar, né? é, Sempre que a gente arrastar para cá para o nosso ladderzinho, né? a- Qualquer tipo de instrução, ele já pede, né, para a gente dar um nome de uma variável ou não. Você quiser endereçar ela para um bit de memória ou simplesmente se eu quiser endereçar ela para um I/O. Eu vou endereçar aqui para um I/O, tá? Eu vou dizer aqui que esse meu contato aberto aqui, ele vai ser um botãozinho de start, ó. Vou clicar nele e dar OK, ó. Aí reparem que já fica aqui, ó, a referência, tá? I/O, né? É uma DI 0, que tem esse nome aqui, tá? Vou colocar aqui o contato fechado. Aí aqui eu faço a mesma coisa. Ó. Se eu clicar duas vezes e eu for lá nas variáveis globais, que é onde estão as variáveis que eu criei globais, ó, botão stop. Mas se eu quiser me referir a uma entrada ou saída física, eu tenho que vir aqui em I/O micro, né? E aqui eu já tinha colocado esses nomezinhos aqui, né? Então eu vou colocar aqui, ó, stop. Start do motor, stop do motor. Tá? Vou colocar uma bobina aqui, ó. Uma bobina. Aí essa bobina também, vou dizer aí que é uma saída física, né? Vou colocar aqui, ó, motor, por exemplo, tá? E aí eu vou colocar aqui o selo, né? Que é o que está faltando, ó. Vou colocar o selo aqui bem em cima aqui do selo. Esse selo aí se refere a esse motor, tá? Primeiro exemplo bem simples, tá? Não tem mistério nenhum aqui, né? Acho que não é novidade para muita gente esse tipo de instrução, tá? E aí eu vou dizer também o seguinte, que conforme esse motor aqui é acionado, ele vai ligar uma lâmpada também.
Esse motor aqui, se ele estiver ligado, ele vai ligar uma lâmpada. Pronto. Tá? Beleza, isso aqui são só instruções de bit, né, gente? Nada difícil, nada de outro mundo. Ok, vou salvar aqui, ó. Salvar meu projetinho. E aí, vamos fazer a primeira parte de configuração de comunicação, tá? Do nosso computador, nesse caso, com o simulador que nós vamos utilizar, tá bem? Então, eu vou abrir aqui o RS Links. O RS Links é o programa que eu utilizo aí para configurar drive de comunicação, tá? Então, o RS Links aqui, hoje ele é o meu drive principal aqui de comunicação, seja Ethernet, seja serial, seja USB, tá bom? Então, eu vou abrir ele aqui, tá? Reparem que eu já tinha configurado aqui, ó. Eu vou deletar essa configuração aqui, ó, porque eu quero fazer uma do zero aqui com vocês. Eu vou dar um stop e vou deletar, tá? Então, ó, não tem nada mais aqui, ó. Então, o que que eu vou fazer? Vou criar aqui uma Ethernet device, porque eu quero me comunicar de forma Ethernet. Aí eu vou colocar aqui, ó, simulador. Simulador. Vou dar o nome aqui. E aí ele me pergunta qual é o IP do meu simulador. Para eu saber qual é o IP do meu simulador, tá? Eu tenho que ir lá no Workbench, lá no CCW. Tá vendo essa aba superior aqui? Deixa eu dar aqui um zoom. Vou dar um zoom aqui para vocês, para mostrar bem. Essa parte superior aqui. Aqui é onde tem algumas configuraçõezinhas do nosso simulador, tá bom? Nesse caso aqui, o meu simulador está desconectado, ó, não está nem startado, tá bom? Vou dar um start aqui nele, vou abrir aqui ele, só para mostrar para vocês, ó. Cliquei nesse botãozinho aqui, ele vai abrir uma janela para mim, ó. A janela aqui, ó, do meu simulador, tá? Esse daqui, como eu falei para vocês, ele é o único modelo que tem disponível para a gente fazer nossa simulação, tá bom? Então é o Micro 800 aqui, ele tem uma configuração, e aí eu sei aqui qual é o IP dele, ó, 192.168.175, e é esse IP aqui que eu tenho que colocar lá no RS Links, ó, 192.168.1.75, é isso? Deixa eu só confirmar. É isso. 192.168.1.75. Coloquei, dá um apply, ok, close. E aí, ó, ele não vai aparecer nada aqui para mim agora. Por quê? Porque o meu simulador está desligado. Então eu tenho que vir aqui e dar um power on nele. Power on. E aí aqui vai ser para aparecer uma mensagenzinha me dizendo o seguinte, ó, o teu simulador só fica em modo run por 10 minutos. Depois de 10 minutos ele vai para o modo prog automaticamente. Tudo bem, sem problemas. Tá, então, ó, meu simulador tá ligado, então é como se eu tivesse um CLP ligado aqui para mim, tá, gente? Um CLP desse modelo aqui, tá? E aí agora, se eu voltar lá no meu RS Links, olha quem vai aparecer aqui para mim. O meu simuladorzinho, ó. Meu Micro 850, ele me dá até as características dele, ó. Ah, professora, como que eu sei quais características desse simulador aí, ó? Clica com o botão direito, vai em módulo, Module Configuration, e ele vai te dizer as características desse CLP, ó. Part number, vendor, produto, versão, número de série, port configuration, ó, ele te diz qual é o IP dele. Tá bom? Então, super simples, né, gente? Super simples. Olha, ninguém explica isso daqui com detalhe não, viu? Tô explicando aqui detalhadamente para vocês. Ninguém explica isso aqui com detalhe não, tá? Muito
pouco se vê sobre vídeos que mostram simuladores no CCW, tá bom? Então, vamos lá. Então, uma vez que eu já tenho o meu CLP, né? Eu já tenho o meu CLP aqui ativo, tenho o meu RS Links enxergando ele, agora eu vou fazer o download da minha lógica aqui, ó. Acabei de criar uma lógicazinha, certo? O que eu tenho que vir? Eu venho aqui nesse botãozinho aqui, eu clico primeiro em Build, que é tipo como se fosse o meu compilador, tá, gente? Ele vai verificar se não tem erros aí, tá? Pressionei o Build, aí ele abre aqui embaixo, ó. Ele está fazendo o Build. Opa, apareceu uma mensagenzinha aqui. Ele apareceu aqui, ó. Ele tá dando erro aqui no meu texto estruturado. Deixa eu apagar aqui. Eu coloquei esse texto estruturado só para mostrar para vocês aí que dava para criar vários tipos de linguagem, mas eu não vou utilizar ele agora, não. Vou clicar novamente lá no Build. Bora ver aqui. Porque ele não pode aparecer nenhum erro, tá? Ele tem que compilar o meu programa e não pode aparecer nenhum erro. Isso, ó, tem que aparecer essa mensagem aqui, ó. Zero erros, zero avisos. Na verdade, aviso a gente pode até ter, mas erros não pode ter, não, tá bom? Bom, uma vez que eu compilei, né, ó, build succeed. E agora eu vou fazer o download aqui, ó. Download. Download para onde, professora? Eu vou fazer o download lá para o meu simulador. Ó. Repare que ele já abriu aqui, ó, a janelinha do RS Links e ele já está pedindo, ó, para onde você quer que eu mande esse programa. Você vai mandar aqui lá para o micro 850. Tá? Ele vai levar uns segundinhos aí, tá? Para fazer esse download. Nosso programa é bem pequenininho. Não é para ele levar muito tempo, não. Tá? Ele vai fazer esse download aí lá para o nosso controladorzinho. Qual é o controlador? Esse controlador aqui, tá? Então, ó, tá fazendo. Ó, projeto no controlador vai ser sobrescrito. Sim, vai lá. Pode fazer o download. Vai começar a startar. Ó, start downloading. Ó, ele mostra uma barrinha aqui, ó, no canto inferior direito. Ó, vai rapidinho. Quando ele terminar, aparece uma outra mensagenzinha pra gente. Ó, terminou o download e aí ele já quer botar para o modo Remote Run. Sim, vamos colocar para o modo Remote Run. Aí, ó, acabamos de fazer o download para o nosso controladorzinho. E aí, se a gente botar aqui a nossa lógica aqui, ó, peraí que ele está terminando, aí vocês vão ver que a nossa lógica já vai aparecer de um modo um pouquinho diferente. Tá terminando, ó, download com sucesso. Olha como ficou aqui, ó. Nossas linhas ficaram energizadas já, ó. E aí, ó, lembra que, ó, a gente disse que isso daqui é uma digital input 0? Ela vai ser representada por essa aqui, ó, DI00, DI01, DI02. A mesma coisa vale para as nossas saídas, ó. DO00, DO01, DO02 e assim sucessivamente. Isso significa que se eu humildemente vier aqui e pressionar esse botão, olha o que acontece aqui, ó, no ladder. Eu pressionei o botão, ele ligou a saída, acionou a saída, e aí eu tenho duas saídas sendo acionadas, né? Que representam exatamente o motor e a lâmpada, certo? E aí, qual é o único item que vai fazer desligar? Seria o botão aqui de stop, né? DI01, que é o 01 aqui, ó. 01. Desligou, tá bom? Então é sempre assim, vermelhinho está energizado, azul está desenergizado, tá?
E aqui o programa não entende que é um botão de pulso, então você tem que apertar uma vez e apertar a segunda vez para ele sair, tá? Eu não configurei ele aqui para ele se botão push button, tá bom? Eu acho que deu para entender, né? Um modo de simulação aí, ó. Aqui bem simples, estou usando duas entradas só, né? Uma entrada para ligar, outra entrada para desligar, certo? E isso são instruções de bit, ok? Bom, vou desligar aqui e a gente vai continuar estudando outras. A gente vai continuar estudando outras funções, certo? Ah, uma coisa que é interessante que eu queria mostrar também, de acordo com o que a gente vai criando, né, a nossa lógica, ele vai dizendo nas linhas o que, que tem em cada lógica, tá? Eu também não gosto de ficar olhando muito para isso, não, que às vezes confunde mais o aluno, certo? Só alguma dúvida até aqui? Alguma pergunta? Alguma pergunta, alguma dúvida relacionada a essa parte da simulação? Certo. Bom, se não temos perguntas, continuamos então seguindo aqui, né? Então vamos lá. Vamos estudar então, ó, instruções de temporizadores. Sabe aí que tem dois tipos de temporizadores: temporizador on, temporizador off. O que que a gente precisa entender de temporizadores, tá? A gente precisa entender o seguinte, que ele tem basicamente duas características super importantes. Primeiro, ele tem um preset, tá? Esse preset aqui é exatamente a quantidade de tempo que nós colocamos para que ele conte, tá? Ah, se eu quero que ele conte 10 segundos, então eu vou ter que colocar T, jogo da velha, 10S. Se eu quero que ele conte só 1 segundo, T, jogo da velha, 1S. Esse PT é o preset, tá? Tá aqui, ó, nos parâmetros dele, tá bom? PT é um input, tá? É o nível que o usuário vai definir aí para ele contar, tá bom? Para ele temporizar, tá? Esse in aqui é como se fosse o enable, tá? Nesse caso, o temporizador aqui, ele precisa que a linha em algum momento seja habilitada para que ele comece a temporizar, tá bom? Então esse in é um input do tipo booleano, tá? Input control, tá? E aí eu preciso que ele seja, que ele receba esse pulso, né, para contar, para ele temporizar, tá bom? Q é um output, esse Q aqui é a saída, né? E aí, como a gente está falando de um temporizador timer on, o que que vai acontecer aqui? Ele vai receber um input, vai contar um tempo, e depois que ele contar esse tempo, ele aciona a saída Q. Nesse caso aqui, neste exemplo, tá? Quando essa linha for verdadeira, por exemplo, acionou um sensor, atuou um sensor óptico, vamos dizer assim, sensor óptico, acionou o sensor óptico. Então a linha, esse sensor era uma das condições aqui para essa linha ser verdadeira, tá? E aí, enquanto essa linha for verdadeira, ele está temporizando e depois que ele conta aqui, depois que ele atinge esse valor de preset, ele aciona a saída Q, tá bom? E o ET, que é de Elapsed Time, é como se fosse o acumulador, a contagem atual do temporizador, certo? Bom, vamos ver como é que ele funciona na prática, timer on. Lembrando que o timer off também tem aí esses parâmetros, tá? Só que ele tem aí um princípio de funcionamento diferente, tá? E aí também, mais uma vez, né? Ah, professora, não entendi. Vai lá em Help, View Help, digita aí, ó, timer.
Aí a gente vai achar uma abinha chamada Timer Instruction e ele vai explicar cada um desses temporizadores para vocês. Temporizador retentivo, temporizador RTO aqui é como se ele fosse um contador, ele retém a contagem, tá? Timer off, off delay timing. Increase, ele vai incrementar o temporizador interno, né? Até ele atingir um valor, né? Timer on também aí vai incrementar, né? Internamente esse temporizador, tá? E aí quando você clica aqui, ó, Timer on, clicou nele, opa, clica duas vezes. Ele vai abrir isso aqui que eu já tinha explicado para vocês, né? Que ele diz o que, que é cada função, ele diz o que, que é cada parâmetro, tá? E ele ainda dá um exemplo aqui embaixo, ó. Input booleano, ó. Imagina aqui que fechou um contato, né? Ou seja, a linha está verdadeira. Ele tem aqui uma variável chamada max time, que é o tempo máximo que ele vai contar. Esse max time é igual a 3 segundos, tá? Ele tem uma saída Q, tá? E tem um tempo aqui, tá bom? A saída Q é geralmente para acionar alguma coisa, né? E esse ET, como a gente expliquei, eu acho que fica mais fácil a gente entender como se ele fosse um acumulador, tá? Então, elapsed time é um acumulador, tá legal? Então, vamos supor, a linha está sendo verdadeira, aí ele está contando 1, 2, 3, é aqui no acumulador que ele mostra o valor da contagem e o preset é o valor que ele quer atingir. Vamos ver isso na prática, então. Ainda aqui usando esse exemplozinho, vou pegar aqui, ó, função timer. Função timer está bem aqui, ó. Timer e counter, tá aqui, ó, todos os temporizadores e contadores que a gente pode utilizar. Vou trazer o timer para cá. E olhem, eu já liguei o input dele aqui no motor, tá? Vou colocar mais uma condiçãozinha que é o sensor, tá bom? Esse sensor, cadê? Vou colocar um contato aqui. Aí lembra que eu criei lá no I/O físico, eu criei um input de um sensor, ó, sensor 1, pronto, sensor 1, tá? Então eu preciso que o motor esteja ligado e que o sensor 1 esteja acionado. Qual que vai ser o meu preset? Aí lembra aqui, ó, clica duas vezes, opa, clica duas vezes, T, jogo da velha. Ah, eu quero que esse time seja de 5 segundos, tá? Isso aqui pode ser tudo minúsculo, tudo maiúsculo, não tem problema, tá? E aí o que, que vai acontecer na verdade aqui? Depois de 5 segundos é que ele vai ligar a lâmpada. Então eu estou colocando um atraso, um delay on no acionamento dessa lâmpada. Deu para entender? Tá? Então, ó, a partir do momento que a linha for verdadeira, a lâmpada só vai acender depois que o valor do temporizador atingir o valor de preset, ou seja, o valor do acumulador aqui tem que ser igual ao valor do preset, tá? Então vamos lá, vou salvar o programinha e novamente eu vou fazer o download lá no meu simulador, lá no meu controladorzinho de simulação, tá? Para isso, né, eu tenho que dar o power on nele novamente, tá? Power on, ok, liguei ele e eu vou, né, fazer aqui o processo de download nele, download. Vai levar uns segundinhos. Ele está compilando. Professora, por que a senhora não compilou? Porque agora eu deixei ele compilar direto quando for fazer o download. Sempre que ele vai fazer o download, ele compila antes, tá? Que é para ver se não tem nenhum erro de sintaxe. Demora, mas ele faz, tá? Ó, aqui, ó, apareceu a mensagenzinha, ó. É para fazer o download do projeto atual? Sim.
Vai levar, ó, um tempinho, ó, download projeto. Fez o download com sucesso, a gente tem que esperar ficar laranjinha, tá bom? Ó, quer jogar para um remoto run? Sim, vamos jogar para o remoto run. Vamos colocar o CLP em operação, ok? E vamos lá para o nosso ladder, né? Ainda não terminou, ele ainda está terminando. Ó, ficou tudo laranjinha, ó. Download succeed. E aí agora, ó, reparem aqui como que tá o nosso temporizador zerado, certo? Temporizador zerado. O que que eu vou fazer? Vou dar o start no motor. Dei o start no motor. A lâmpada ligou? Não, a lâmpada não ligou, porque agora, ó, ela não liga mais direto junto com o motor. Eu preciso de outra condição. Eu preciso primeiro acionar esse sensor, né? E aí aqui é o seguinte, o sensor aqui é o DI3, né? É esse daqui, ó. DI3. Opa, ó. DI3, o sensor tem que estar acionado direto, ó. Se eu colocar o sensor e tirar, ele começa a contar, mas não termina, tá? Então, só para demonstrar para vocês, essa linha ela tem que estar sempre verdadeira para que o temporizador fique contando o tempo. Então, eu tenho que acionar o sensor e deixar ele acionado, ó. Vai contar o tempo e depois que contou o tempo, ele atingiu aqui, acionou a saída, tá bom? Vou demonstrar de novo para vocês, ó. Se eu tirar o sinal do sensor que está no Digital Input 3, o temporizador cai para zero, porque a linha foi desenergizada, e aí eu vou desligar o meu motor também, tá? Desliguei o motor, tô com tudo desligado. Vou acionar o motor, ok, motor acionado, e vou acionar o sensor. Acionei o sensor, ele vai contar 5 segundos, que é o valor de preset, e depois de 5 segundos ele liga minha lâmpada. Se eu desligar o motor ou se o sensor for desacionado, o temporizador timer on cai para zero, tá? Vou fazer outro exemplo aqui agora, ó. Vou desligar o motor, ó, I1, desligou o motor e o meu timer vai para zero. Por quê, gente? Porque isso é uma característica do temporizador on. Ele precisa que a linha seja sempre verdadeira para que ele fique fazendo a contagem, tá bom? Ah, professora, eu queria fazer um semáforo aí. Dá para fazer um semáforo aí utilizando esse timer? Dá sim, dá para fazer esse semáforozinho. Vamos fazer aqui um exemplo de um semáforo, tá? Vou desligar aqui o meu simulador, não vou utilizar ele agora. Vou fechar ele aqui. E vamos mudar um pouquinho a lógica aqui do nosso controladorzinho, tá? Vamos colocar essa aplicaçãozinha, eu gosto de chamar de sequenciamento de lâmpadas, né? A gente fala semáforo, todo mundo fica só pensando em semáforo, mas na verdade é um sequenciamento de saídas. Isso vale para inúmeras aplicações, gente. Por exemplo, imagina que você tem 10 bombas hidráulicas e que você precisa ligar elas em sequência, uma diferente da outra. Seria esse mesmo exemplo aqui, tá? Então eu vou meio que apagar aqui essas linhas. Apaga essa, para apagar tudo. Tá? Vou deixar essas linhas aqui. Aí nós vamos fazer o seguinte. Opa. Aí nós vamos lá nas nossas variáveis globais, e eu vou fazer umas alteraçõezinhas lá também. Eu vou dizer, ó, que isso daqui não é mais motor, não. É lâmpada verde. Essa daqui é lâmpada amarela. Essa daqui vai ser lâmpada
Lâmpada vermelha. Vou deixar sem nada por enquanto. Vou deixar aqui um alarmezinho. Alarme. Aqui eu não vou mais usar start do motor, nem stop, nem sensor. Eu vou usar só uma chave liga, desliga. Essa chave aqui é a chave que vai ligar o nosso semáforo. Eu preciso startar com alguma coisa, tá? Vou deixar essa chave liga, desliga aqui e eu vou deixar também um botãozinho de emergência. Tá? Não que eu vá usar, mas vou deixar ele disponível aqui. Certo? Bom, então vamos lá para o nosso ladder. Como que tem que começar? Primeiro, eu tenho que habilitar, né, o meu semáforo. Então, eu vou vir aqui, micro 850, vou selecionar aqui, ó, liga, desliga, tá? E dessa vez, o meu liga, desliga, ele não vai acionar uma bobina normal, não. Ele vai acionar uma bobina do tipo 7. Aí, agora sim, eu vou criar uma variável global aqui e eu vou chamar ela de habilita semáforo. Habilita semáforo. O que é uma bobina 7, gente? Ela só precisa de um pulso para ela ligar, ficar ligada para sempre, até que ela receba o comando de reset, tá bom? Então, isso daqui não precisa de selo, tá? Essa é a diferença. Não precisa colocar um selo aqui. Essa bobina do tipo 7, ela não é pulsante. Ela recebe uma vez que a linha for habilitada, ela vai ficar ligada para sempre, até que eu dê outro pulso, por exemplo, no stop, posso usar aqui o meu stop para resetar essa essa bobina. Aí eu uso o comando aqui, ó, reset. Aí tem que ter o mesmo nome, tá? Reset quem? Reset do habilita semáforo, tá? Então toda bobina 7 tem que ter uma bobina reset com o mesmo nome, certo? Então, ó, essa bobina 7, vou colocar aqui o contatinho dela. Uma vez que o meu semáforo está habilitado, eu vou ligar o meu temporizador junto com a minha lâmpada. Aí vamos fazer o seguinte aqui. Vou colocar. Cadê? Vou colocar minha lâmpada aqui só para demonstrar aqui para vocês. Vou colocar minha lâmpada verde. Minha lâmpada verde aqui, ó. Tá? Lâmpada verde, tá? E eu vou colocar meu temporizador junto com ela. Aqui embaixo, num jump. Temporizador. Temporizador on. Tá? Quantos segundos ele vai ter? Vamos colocar aqui 6 segundos, né? Então é T, jogo da velha, 6S. 6 segundos. E aí, eu posso colocar o seguinte, eu posso colocar um contato aqui fechado, né? Eu posso dizer o seguinte, depois de 6 segundos, o que que tem que acontecer? Essa lâmpada tem que desligar, certo? Desligar, tá? Só que eu tenho uma seguinte situação. Olha, eu não habilitei direto aqui o semáforo. Essa linha vai continuar sendo verdadeira, certo? Para que essa linha não seja verdadeira, eu deveria tirar essa função aqui. Então a gente vai fazer o seguinte: eu vou colocar uma outra instrução de bit aqui, uma outra condição, tá? Vou colocar numa variável global, tá? E aí aqui é o seguinte, ó, qual seria outra condição que a gente poderia colocar, além do semáforo habilitado, para essa lâmpada verde acionar, né? Bom, para ela acionar, vamos supor, esse timer on aqui não pode estar contando nada, por exemplo, tá? Ou para ela acionar, eu posso ter um bit dessa mesma saída
né? Então, enfim, tem inúmeras situações em que a gente pode utilizar isso. Eu vou fazer aqui essa primeira condição para mostrar para vocês, só para a gente entender como que funciona, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui um outro bit de memória, tá? Eu vou colocar aqui, ó, lâmpada, colocar bit verde, só para a gente entender, tipo booleano, bit verde, ok, tá? Só para a gente entender depois como que a gente vai fazer essa lógica, tá? E aí eu vou colocar aqui, né, obviamente, quando esse meu temporizador terminar, ele tem que derrubar esse bit verde, ou seja, ele tem que desligar o bit verde, tá? Essa aqui é a sequência, vamos dizer assim. Tá? Então vai acender minha lâmpada verde, depois que contar X segundos eu tenho que desligar ela. E para eu desligar ela, eu tenho que desabilitar esse bit verde, tá bom? Eu vou colocar esse bit verde aqui, ó, para ele ligar junto aqui com esse primeiro bit da habilitação do semáforo, tá bom? Para a gente entender melhor. Vou colocar ele aqui, vai ser uma bobina do tipo 7 também, tá? E eu vou colocar ele aqui, ó, bit verde, tá? Então, quando eu ligar a minha chave, ele já vai acionar esses dois e já vai ligar a lâmpada verde e ligar o meu timer. E aí, aqui embaixo, eu vou fazer agora, só nessa linha, só para a gente entender, eu vou colocar a saída do meu temporizador, ó, timer on. Meu timer on tem uma saída, ó, timer on. A saída do meu temporizador, ele vai fazer o quê? Vai resetar o bit verde. Resetar, ou seja, vai desligar o bit verde. Desligar o bit verde. E aí eu já vou para a segunda parte do sequenciamento. Ora, se eu desliguei o bit verde, eu já tenho que ir para a próxima lâmpada, que seria quem? A amarela, né? Então aqui, ó, quando eu desligo o bit verde, eu já vou ligar, vou colocar aqui um jump, vou setar um outro bit, que seria o bit amarelo. Bit amarelo. Certo? E aí, ó, agora eu vou criar outra linha, basicamente que vai ser a cópia dessa linha 3 aqui, ó. Vai ser o quê? Ela vai ter o sinal do semáforo habilitado, habilita semáforo. Ela vai ter agora o bit amarelo, tá? E agora, eu vou ligar quem? Eu vou setar, né? Vou ligar a lâmpada amarela, lâmpada amarela, tá? Junto com ela, vou ligar um temporizador. Esse temporizador aí, ele vai contar, vamos supor agora, 2 segundos, 3 segundos, tá? Timer on, tom 2, né? Ele vai contar T, jogo da velha, 3 segundos, tá? E aí, quando ele terminar de contar, o que que ele vai fazer? Ele vai desligar o amarelo e ligar o vermelho. Deu para entender, gente, a lógica? Não é difícil, não, tá? A lógica de sequenciamento, tá bom? Então, vou colocar aqui, ó. O importante é a gente saber fazer o primeiro. Sabendo fazer o primeiro, a gente sabe fazer os demais, tá? Então, ó, timer 2, saída. A saída do timer 2 vai fazer o quê? Resetar o amarelo e setar o vermelho. Então, ó, reset do amarelo, reset do bit amarelo, e eu vou setar, quem? Eu vou criar agora, bit vermelho, bit, bit vermelho,
E aí, mais uma vez, agora eu vou copiar ali, né? Vou fazer a mesma lógica que a gente criou ali para as duas linhas anteriores. Condição, condição de semáforo habilitado. Condição 2, bit vermelho. E agora eu vou fazer o quê? Eu vou ligar quem? Vou ligar a lâmpada vermelha. Vou colocar o nosso último temporizador. Último temporizador. Esse temporizador aqui vai ter 9 segundos, tá? E aí, né, depois de 9 segundos, eu vou fazer o quê? Eu vou usar a saída do temporizador 3 e eu vou resetar o vermelho, certo? Resetar o bit de vermelho, tá? E aí, para que isso possa reiniciar, né? Eu tenho que pegar esse sinal aqui dessa saída e colocar como condição aqui também, aqui em cima, tá? Pode ficar até em paralelo com o bit de verde, que é para religar tudo, vamos dizer assim, né? Na verdade, a gente pode colocar ele aqui, ó. Vou colocar ele em paralelo aqui com o liga-desliga, tá? A saída do temporizador 3, só para que ele possa reiniciar. Vamos lá, vou salvar aqui e vou descarregar e vamos ver se funciona. Gosto de trabalhar assim, sempre simulando, sempre vendo se funciona ou não, de pouquinho em pouquinho, porque aí a gente vai implementando, às vezes, né, a lógica. Como eu sempre falo para meus alunos, não tem um jeito certo de fazer, existem inúmeras formas de fazer. Eu aqui, professora Fernanda, estou fazendo dessa forma, mas pode ser que você, na hora de criar esse mesmo exemplo, você faça de um jeito até mais simples, de um jeito mais rápido, de um jeito que você entende melhor, tá bom? Então existem várias maneiras, cada pessoa cria dentro da sua cabeça uma lógica que ela consegue chegar num determinado objetivo, tá? Então, nem sempre, gente, na verdade, nunca uma programação feita por várias pessoas, ela vai ser igual. Nunca, porque todos nós pensamos de forma diferente. Vamos lá, ele fez. Opa, deu falha. Não liguei. Ah, eu não liguei o simulador. Esqueci de ligar ele, não consigo fazer download. Vamos ligar ele. Power on. Pronto, ligamos. Agora sim. Já liguei o simulador, agora eu consigo fazer o download. Esperar uns segundos ali, ó. Vamos fazer o download. Espera mais alguns segundos ele terminar de fazer o download para o nosso controlador do simulador. Pronto, terminou o download e aí vamos botar o nosso controlador para o modo Run, Remote Run. E eu já vou colocar a nossa telinha aqui do nosso ladder. Então, na verdade, o que, que a gente vai estar enxergando aqui, tá? A partir do momento que eu der o start, né, com o botão liga, desliga,
e eu só vou precisar fazer isso uma vez, a gente vai ter o sequenciamento aqui dessas entradas, tá? Uma de cada vez, tá bom? Então, vamos lá. Vou pressionar aqui. Isso daqui seria nossa lâmpada verde acionada. Em seguida, amarelo. Em seguida, vermelho. E depois da vermelha, eu volto para a verde. E assim sucessivamente. Tá? E aí a gente consegue acompanhar aqui até pela lógica, né? O funcionamento aqui dos temporizadores direitinho. Deixa ele reiniciar, que aí a gente consegue acompanhar aqui pela lógica. Ó, habilitou a lâmpada verde, conta 6 segundos. Habilitou a lâmpada amarela, conta 3 segundos. Habilitou a lâmpada vermelha. E aqui eu conto 9 segundos e reinicio tudo novamente, desde lá de cima. Tá, gente? Pessoal, queria abrir agora para perguntas aqui relacionadas ao simulador. Quem tem alguma pergunta para fazer relacionada ao simulador? Relacionada a essa simulação, ou até mesmo, né, relacionada aí ao essa lógica que a gente criou, a função timer. Dúvidas? Temos dúvidas? Temos perguntas relacionadas ao que a gente está simulando aqui? Sempre precisa estar em ordem? Não, eu que defini a ordem, na verdade, eu que quis colocar aqui a ordem correta, né? O que você precisa saber quando você programa é que o controlador, todo e qualquer controlador, ele segue uma sequência, né? Que é da esquerda para a direita, de cima para baixo. Ele, em questão de milissegundos, né? Essa sequência tem que tem que estar correta, tá bom? No caso da sequência de lâmpadas aqui, eu que defini, eu, usuário, defini que é, a sequência seria essa, tá bom? Pergunta, gente? Temos mais perguntas? Dúvidas? Bom, aí então, para finalizar, né, a última parte que a gente deixou para ver foi a parte de computadores, né? A parte de computadores, ela é bem parecida com o temporizador, só que mais simples. O contador, vamos abrir, vou abrir aqui no Help, só para a gente ver. Help. A instrução de contagem. Counter. Temos o counting up e o count down. Contador crescente, contador decrescente. Aí a gente tem os parâmetros. Count up, né? CU é um input. Isso significa que ele vai receber pulsos, tá? Cada pulso ele vai incrementar. Reset, o meu reset é para fazer o meu contador zerar o valor, tá? PV, PV seria como se fosse o meu preset, tá? Preset, que é a saída, né? Ou seja, é o que ele vai fazer depois que ele atingir o valor de preset, tá? E CV, que é o contador atual, né? Na verdade é o famoso acumulador, tá? Então vamos ver um exemplo aqui utilizando o contador. Ainda nesse aqui, eu vou contar quantas vezes ele vai acionar a lâmpada vermelha. Como que eu posso fazer isso? Eu posso fazer isso utilizando o timer on, aqui, ó, o próprio timer on, tá?
Então, eu vou utilizar o próprio timer on, colocar ele aqui embaixo. Eu vou contar quantas vezes o timer on, né, está sendo acionado. Obviamente, se o timer on 3 foi acionado, é porque, né, a lâmpada vermelha foi acionada. Então, vou pegar a saída do timer on e eu vou ligar agora num contador up. Count up. E aí, eu vou definir um preset, tá? Esse preset aqui, ó, aqui também é interessante a gente olhar, ó, aqui no help ele dá um modelo, ó, o modelo do preset, né? Você pode colocar aqui um valor mesmo, tá? Valor igual a 10, tá? No caso aqui pode ser 100, pode ser 1000, etc, tá? Então, esse valor aqui de preset, tá? Você pode definir. Lembrando que lá no timer, né? Viu ainda agora, o timer ele era um pouquinho diferente, né? O timer eu tinha que colocar, né, uma configuração aqui, ó, né? Tinha que colocar o T, jogo da velha, 3S. O contador não tem isso não, tá? O contador eu posso simplesmente definir um padrão, definir um número, tá bom? Aqui, ó, contador igual a 10, por exemplo. Tá legal? Então aqui, ó, deixa eu desligar. Aqui, ó, por exemplo, o meu valor de preset, eu posso colocar igual a 10, tá? 10, tá bom? Meu valor atual não vou fazer nada, e aqui eu vou colocar ele para acionar um alarme. Acho que a gente configurou aqui uma saídazinha para um alarme, né? Tá aqui, ó, alarme. Só um exemplo aqui, tá? Tá? E aí o que eu posso fazer aqui também é definir aqui o reset. O reset é nada mais, nada menos que eu zerar o meu contador. E geralmente a gente usa a própria saída do contador para zerar ele mesmo, tá? Então, nesse caso aqui, a gente pode pegar aqui, ó, a própria saída do contador, reseta ele. Assim joga o valor para zero, tá? Vamos ver se funciona aqui desse jeito. Vou salvar. Vou novamente ligar o meu simulador. E aí a gente vai fazer o download. Liguei o simulador. Tá ligado. E aí vou fazer o download. Já está compilando. Compilação ok. Vamos baixar. Download. Está fazendo o download. Aqui ok. Vamos jogar o controlador agora para o modo remoto. Pronto. E aí vamos para o nosso ladder. Pronto. Certinho, ó. Vamos iniciar aqui o nosso ladder. Nosso ladder inicia dando start inicial, né?
Dei o start, só preciso dar esse start uma vez. Ó, aí ele vai fazer toda a sequência. Lâmpada verde, lâmpada amarela, lâmpada vermelha, depois volta para verde. E aí agora, eu quero que a gente fique de olho em quantas vezes vai acionar a lâmpada vermelha, tá? Por que isso, ó? Ó, ele já contou uma vez, não? Já contou uma vez, tá? O preset dele é 10 vezes. Ou seja, quando ele terminar de contar 10 vezes, ou seja, depois que a minha lâmpada vermelha foi acionada 10 vezes, ele vai ligar o meu alarme, tá? Essa é a lógica, tá? Não faz muito sentido, óbvio, para um semáforo, né? Mas foi só para exemplificar aqui para vocês como que a gente pode utilizar um contador junto com um temporizador, por exemplo, tá? Então, ele já contou aqui três, ó. Sempre aqui esse CV vai ser o acumulador, tá? Então, PV preset, CV acumulador. E aí, uma coisa que também vai ser interessante é que quando a saída dele ligar o meu alarme, vai mandar só um pulso, tá? Não vai ficar ligado direto, não. Por que que não vai ficar ligado direto? Porque automaticamente eu vou zerar aqui, ó, o acumulador, tá bom? A saída só ficaria ligada direto se eu não zerasse o acumulador. Então aqui ele vai receber só um pulso. Ele vai dar um alarme e sair, tá? E também porque eu não usei bobina do tipo 7, né? Eu usei bobina normal, OTE. Se eu tivesse colocado uma bobina do tipo 7, o alarme teria ficado ligado direto, tá? Vamos lá, já vai contar o sétimo pulso. Contou 7 pulsos, faltam só mais 3. Oitavo pulso, ok. Penúltimo pulso. E aí vamos agora aguardar o último pulso. E aí de olho no acumulador e aqui, ó, na saída que está falso, mas que agora vai ligar o alarme e vai jogar esse valor aqui para zero. Pronto. Ó, foi tão rápido que o nosso alarme nem entrou, né? Ele já jogou para zero. Se fosse uma bobina do tipo 7, como eu falei para vocês, né? Teria aqui ficado ligado direto. E aí tá reiniciando tudo novamente, ó. Já vai incrementar de novo, etc. Tá? Então, acho que deu para entender, né? Como que é o princípio aí do contador, né? O contador aí conta pulsos. Cada vez que a linha é verdadeira, ele conta um pulso, tá? E aí uma dica também importante aqui é utilizar a saída do próprio contador para resetá-lo, para jogar o valor do acumulador para zero, certo? Pessoal, dúvidas? Perguntas? Deixa eu ver o que temos de perguntas aqui. Ah, tá na hora da frequência. Antônio Marcos, frequência não é comigo. Sempre precisa estar em ordem, já respondi. Então, podemos funcionar inversor em função cascata? Sim, sim, você pode colocar a função cascata sim de inversores, tá? Porque você vai habilitar as entradas digitais deles de forma temporizada, tá bom? Pessoal, alguma pergunta sobre contadores? Contadores? Alguém tem alguma dúvida relacionada a contadores? Parâmetros de contadores? Pode ocorrer algum erro nele? Sim, o contador ele pode ter erro de overflow, né? Overflow
É o erro que quando ele começa a contar, por exemplo, ele pode contar até 32.768, por exemplo. Se eu não resetar ele, se eu não jogar o valor do acumulador dele para zero, ele fica contando aí infinitamente. E aí o erro que ele pode ter é de overflow, tipo assim, ele não tem mais espaço de memória para contar, entendeu? Por isso que é sempre importante quando você define um preset, você coloca a saída do próprio contador ou uma outra variável, tá? Você que define para resetá-lo, para zerar esse valor de acumulador. Esse valor de acumulador aqui, ele não pode ultrapassar aí os valores referentes aí no que tange ao tipo de variável que ele é constituído, tá bom? Então, assim, ele pode ter erros de overflow, apenas, tá? Só mais alguma pergunta, mais alguma dúvida? Não. Existe algum limite de contagem? É o que eu falei, o limite de contagem é aquele 32.768 por causa do tipo de variável, tá? Então, por exemplo, se eu estou utilizando aqui, ó, o meu acumulador e o meu preset é do tipo double int, né? Double int. Aí quando a gente vai lá para as tags, deixa eu ver se mostra aqui. Contadores. Aqui não vai mostrar só que ela é do tipo double int, tá? Geralmente o tipo double int, ele conta aí até 64.000, 132.000, tá? É uma contagem grande. Se eu quisesse que isso daqui fosse maior, eu tinha que usar um número tipo flutuante, tá? Número real, por exemplo, que aí eu poderia contar milhões, vamos dizer assim. Mas a contagem ela está limitada ao data type, tá? Aí você tem que só lembrar que uma variável do tipo single, ela tem 8 bits, uma variável do tipo int, 32 bits, uma variável double int, 64 bits. Daí vai ser o número de contagem que ele é permitido, tá bom? Vamos lá, Ronilson, tem como repetir só a comunicação com o simulador? Tem sim, Ronilson. A comunicação com o simulador, primeiro de tudo, eu tenho que vir aqui em cima, ó, dar um start no meu simulador, clica no botãozinho aqui, tá? Quando você clicar nesse botãozinho, ele vai te dizer qual é o IP do teu simulador, tá? Você vai pegar esse IP aqui e você vai jogar lá no RS Links, tá? Você vai configurar uma comunicação com esse IP, 192.168.175, tá? Aqui, ó, ele não está aparecendo. Por que que ele não está aparecendo? Porque eu não dei um power on nele aqui, ó, no simulador. Eu tenho que ligar ele, tá? Ó, tá vendo, ó? Tá ligado agora, ó. Tá ligado. E aí agora ele vai aparecer lá no meu RS Links, normal, ó. Deixa eu dar um refresh aqui. Pronto, apareceu, tá? A comunicação é só essa, através de Ethernet IP, que foi o que eu defini, tá? Não gosto de utilizar para o simulador, gente. Não vale a pena a gente ficar tentando USB, serial, não, tá? Vamos colocar logo a Ethernet porque ele tem IP. Ele já tem um IP disponível. Acho que ele nem deixa outros tipos de comunicação aqui, tá? Então é isso. Para comunicar, apenas isso, tá? Ok? Dúvidas? Dúvidas? Perguntas, gente? Mais algumas perguntas? Estamos abertos agora para perguntas. Terminamos aqui o nosso conteúdo, tá? Parte de programação básica aqui e utilização do simulador que eu queria demonstrar para vocês, finaliza aqui.
Estamos abertos agora para a participação de vocês aí para dúvidas e perguntas. Não? Não temos dúvidas? Se não temos dúvidas ou perguntas, encerramos por aqui, tá? O nome do programa é o CCW, tá? Component Connected Workbench. CCW. Responsável pela frequência. Não sei dizer, gente, mas temos aí a aula está sendo gravada, não sei quem é que vai enviar o link para a frequência de vocês, não, tá? O nome do simulador, Martinho, é também CCW, ele faz a simulação e a programação e configuração e tudo mais, tá? Faz tudo junto. Então é só baixar esse software, tá? CCW. Vou deixar o projeto aqui só para mostrar para vocês aqui a cara dele inicial. Aqui, ó. Connected Components Workbench. E você baixa ele direto lá do site da Rockwell. Mostrei aqui também, ó. CCW. CCW versão 12. Ok. O pessoal tá fazendo aí que vai fazer a lista de frequência, tá? Pode colocar no chat o nome de vocês, gente, que é para fazer a lista de frequência. Então, para quem precisa aí da frequência, basta digitar o seu nome aí, escrever o seu nome no chat. Para quem é externo, aí não precisa da frequência, né? Valeu foi a participação. E aí finalizamos por aqui, então. Tá? Obrigado pela participação de vocês, pelas perguntas. Tá? Espero ter contribuído aí para vocês, né? Conhecimento de vocês relacionado à parte de software, é mais um software aí para vocês estarem trabalhando, tá bom? Então espero que vocês tenham aí absorvido, tá? Um pouco mais. O pessoal vai estar disponibilizando depois aí essa gravação para vocês, ou colocando no YouTube, né? A gente vai ver como é que vai ser feito depois, tá? Mas aí, desde já queria agradecer a presença aí de vocês. Muito obrigado pela participação, gente. Uma boa noite aí a todos, tá? E aí até o nosso próximo evento, tá bom? Obrigada, professor. Por nada, eu que agradeço. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite,